A poesia nasce do espanto, nasce daquilo que não se sabe, daquilo que nos surpreende, que revela o mistério da vida. Pode ser a coisa mais insignificante, aparentemente insignificante. O cara tem que saber manejar a palavra, ele tem que saber escrever, ele tem que ter o seu modo de escrever. Aos 82 anos, Ferreira Goulart é o maior poeta brasileiro da atualidade e um dos mais lidos no exterior. Ganhou o Prêmio Camões, o mais prestigiado da língua portuguesa. Por 3 anos foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Avesso à reverência, nada disso impressiona Goulart, que diz ser um poeta do acaso e não do ofício. Eu não posso escolher o que eu vou escrever, eu não sei. Se eu tentar fazer isso, não sai poesia, sai uma bobagem. Ferreira Goulart revela sua preferência pelo fortuito, pelo casual, pelo inesperado, como é o caso de um acidente com o osso da perna que o incomodou certo dia e virou poema. Movo a perna esquerda de mau jeito e a cabeça do fêmur atrita com o osso da bacia. Sofro um tranco e me ouço perguntar: aconteceu comigo ou com meu osso? E outra pergunta: eu sou meu osso? Ou sou somente a mente que a ele não se junta? E outra: se osso não pergunta, quem pergunta? Alguém que não é osso nem carne em mim habita? Alguém que nunca osso, a não ser quando em meu corpo um osso com outro osso atrita? Todo mundo sabe que tem osso, mas uma coisa é saber teoricamente, outra coisa é sentir a coisa acontecer, né? Inexplicável, né? Goulart se nutre da concisão, das palavras breves. Registra os primeiros apontamentos no papel para curar mais tarde. Não tem pressa. Já chegou a levar 1 década para publicar um livro. Com 60 anos de poesia, Ferreira Goulart percorreu controvertidas vertentes poéticas, descobriu o modernismo, impulsionou o concretismo, fez manifestos por meio do cordel. Mas foi com o parnasianismo que ele estreou como poeta em 1949. Eu nasci em São Luís, no Maranhão, né? E vivi lá até os 21 anos. Então a minha poesia era poesia que se fazia na época lá, uma poesia parnasiana, poesia como escreviam Bilac, Raimundo Correia. Não se tinha ainda tomado conhecimento da poesia moderna. Eu escrevi, publiquei um livro, que eu escrevi com 18 anos, mas esse livro eu reneguei, porque é um livro imaturo. O livro A Luta Corporal é considerado a obra precursora do movimento paulista de poesia concreta que surge em 1956. Goulart rompe definitivamente com a métrica, agrega estética gráfica e constrói uma poesia visual. As palavras se decompõem, o poema ganha múltiplas leituras. Aí já é uma poesia moderna, uma poesia com indagações próprias, minhas, inclusive diferente da própria poesia brasileira da época, tanto que o livro termina com a desintegração da sintaxe, da palavra. É um livro que causou um certo impacto por isso, porque ele era um livro diferente. Depois da Luta Corporal, eu fui fazer poesia concreta, depois poesias objetos, poemas objetos, os poemas neoconcretos, e depois eu abandonei a vanguarda e entrei para a luta política e fui fazer poema de cordel puramente político, sem nenhum interesse literário maior, uma coisa realmente para contribuir para a reforma agrária, para a luta a favor do socialismo, sabe? E depois vem a ditadura, aí eu vou para o exílio, quer dizer, então mas nesse percurso a minha poesia retoma as formas modernas que eu tinha na luta corporal antes de desintegrar a linguagem e começa a desenvolver uma outra maneira de fazer a poesia, né? A retomada poética de Ferreira Goulart recupera o processo de vanguarda e se aproxima ainda mais das artes plásticas. São os poemas objeto. Um é assim, uma placa de madeira branca com um cubo azul em cima. Debaixo do cubo tem uma palavra. Você levanta o cubo, tem a palavra lembra.
E assim eu fiz uma série de poemas e que depois combinaram com o poema Enterrado, que era uma sala. O poema era uma sala, no fundo do chão você descia por uma escada, entrava no poema e tinha uma série de cubos com uma palavra, no final a palavra rejuvenesça. Ainda hoje, Ferreira Goulart bebe na fonte do concretismo. Como numa fotografia, seus poemas registram um instante vivido. Da janela de seu apartamento em Copacabana, Goulart flagra a placa de rua e a eterniza num poema. A janela de meu apartamento, a rua do Vivier 49, Sistema Solar, Planeta Terra, Via Láctea. Limpo as unhas da mão por volta das 4h40 da tarde do dia 2 de dezembro de 2008, enquanto na galáxia M31, a 2.200.000 anos-luz de distância, extingue-se uma estrela. Goulart constrói poemas da mesma forma com que compõe colagens de animais excêntricos. Ele cultiva a busca incansável por novas formas e sensações. Eu estou trabalhando um dia, junto uns papéis cortados, jogo sobre uma folha branca e vejo que aquilo ali formou um bicho. Aí acho engraçado, aí começo a fazer outros e vou fazendo. Aí eu botei esse nome aqui, Zoologia Bizarra. Isso aqui parece um bicho berrando com outro, no grito. Essa aqui parece o quê? Uma aranha caranguejeira. Negra em seu veneno espera pacientemente pela vítima. É uma brincadeira. Nessa brincadeira, reafirma o conceito que já documentou em verso e prosa. Não faz arte para imitar, mas para reinventar o que existe. Desde que eu vi o primeiro quadro, a primeira reprodução, a primeira de pintura, eu gostei, me chamou a atenção e eu me apaixonei por aquilo. Eu quis até ser pintor, antes de ser escritor, antes de ser poeta, eu queria ser pintor. Virei crítico de arte, passei a escrever sobre arte. Ia estudar e ler, eu não me considero artista plástico, não. Eu pinto, desenho como um hobby. Goulart sempre se posicionou contra os dogmas de correntes ou de escolas. Ganhou adeptos e influenciou também os seus leitores. Um artista de São Paulo que fez, ele partiu do meu poema concreto Mar Azul, aí você marco azul, aí faz assim, fica arco azul, aí fica barco azul, aí termina ar azul, que é o fim do poema. Ele conseguiu, uma caixinha, fazer o poema inteiro. Hein? Como leitor, a primeira grande descoberta de Goulart foi saber que existiam poetas em São Luís do Maranhão, sua cidade natal. Eu era um pivete, moleque de rua. Eu nunca... Minha casa não tinha livro de poesia, nunca tinha ouvido ninguém dizer poesia. E, de repente, no colégio onde eu estudava, que também era uma escola técnica, não era um colégio, não era um ginásio normal, era uma escola técnica, uma formação de sapateiro, ferramenteiro, alfaiate, uma escola técnica. Então eu fui para aprender ofício, mas tinha aula de português, fiz a redação. Ela achou muito legal e tal, e elogiou, enfim. Então eu comecei a ver que eu tinha jeito para escrever, né? Eu sei que lendo Gramática de Eduardo Carlos Pereira tinha lá uma opção de poemas que era uma antologia, com poemas de Gonçalves Dias, de Camões, de Castro Alves e tal, e os Parnasianos. Aí eu fui lendo e achei que a poesia era uma coisa legal, comecei a me interessar pela poesia. Mas eu não conhecia poeta nenhum. Eu pensei que eram os poetas que existiam, estavam todos mortos e as obras dele estavam aqui naquela gramática. Então, tanto que quando minha irmã me disse que havia um poeta lá perto da nossa casa, que era pai de uma amiga dela, eu duvidei que fosse verdade. Eu falei, não, todos não tem poeta, tudo já morreu. Ela, não tem, está vivo lá e tal. A cidade estava cheia de poetas, só eu que não sabia, né? Aí eu fui para lá e me juntei com eles, aí comecei a virar um poeta. Virou poeta e revirou a poesia. A vida de Ferreira Goulart rima com os versos inesperados e imprevisíveis de seus poemas.
Estou à toa na vida. Até hoje. Estou 82 anos, estou à toa na vida. Não sei o que vai acontecer amanhã, nem tenho plano nenhum. Nunca tive e não tenho. E não é agora que eu vou fazer plano com 82 anos. A minha vida sempre foi um improviso. Deu certo, às vezes deu em cadeia, deu em exílio, deu em qualquer coisa, mas tudo bem.